Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, tudo bem? Que a paz esteja contigo neste dia em que tradicionalmente pedimos a intercessão de São Pio de Pietrelcina. Então já vai deixando aí os seus pedidos de oração. Na descrição deste áudio tem os meios para você enviar as suas intenções e não deixe de participar. E não deixe também de decidir viajar com a gente para a terra do Padre Pio. A programação completa posso enviar para você. Só me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Quarta-feira, 29 de março de 2023. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Amém. João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé autêntica não se reduz a uma adesão momentânea a Cristo, mas exige perseverança e fidelidade a Jesus, palavra viva do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido por esta permanência contínua e íntima em Jesus. Só assim pode conhecer a verdade que liberta de toda a escravidão. É um conhecimento existencial e vital, uma comunhão íntima com o Filho de Deus. O conhecimento da verdade não é, portanto, algo especulativo. A verdade é o próprio Jesus, é uma pessoa. A verdade, o próprio Cristo, como manifestação da vida divina, realiza a libertação do homem, conforme esclarece o capítulo 8. Portanto, a plena liberdade é vivida na fé, acreditando existencialmente em Jesus. As palavras de Jesus provocam a reação de seus interlocutores, ofendidos com as afirmações sobre a libertação trazida pela verdade. Os judeus se proclamavam povo livre e filhos de Abraão. Eles protestam que nunca foram escravos de ninguém. Para Jesus, liberdade e escravidão são de ordem moral, enquanto seus interlocutores entendem esses termos em chave política. Jesus fala da escravidão e da liberdade moral em relação ao pecado. Ele ensina que a verdadeira escravidão é a de uma ordem religiosa,
Quem comete pecado é escravo. Nestes textos de João, o pecado indica a opção fundamental contra a luz, ou seja, a incredulidade. A frase "o escravo não fica para sempre em casa" contém uma ameaça velada de expulsão dos judeus da casa de Deus, do reino e da amizade com o Pai. No versículo 35, o termo filho é tomado em sentido genérico para ser aplicado a todos os homens. No entanto, está aberto ao significado divino específico para indicar o Filho unigênito do Pai. Na verdade, no versículo 36, temos esta passagem. Aqui falamos do Filho libertador. Jesus é a palavra encarnada, a verdade personificada, a única que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Ele é o Filho de Deus, que permanece para sempre na casa do Pai. Então, depois de desenvolver o tema da verdadeira escravidão e da verdadeira liberdade, Jesus contesta a afirmação dos judeus de que são descendentes de Abraão e lhes mostra que são filhos de outro pai. É uma linguagem misteriosa que será esclarecida na próxima cena, no versículo 44. Por descendência natural, os judeus são filhos de Abraão, mas em espírito e comportamento são filhos do diabo. Ao tentar matar Jesus, eles fazem um trabalho diabólico, porque o diabo é um assassino desde o início. Os judeus, com sua descrença, negam sua origem a Abraão, homem de grande fé. A sua intenção assassina se explica pela rejeição da revelação divina de Cristo. A minha palavra não vos penetra. A oposição entre Jesus e aqueles judeus reside na influência de seus respectivos pais. A palavra encarnada revela o que viu e continua vendo no Pai. Jesus é o Verbo que se fez carne. Os líderes do povo revelam o que o diabo os inspira. Os judeus, com atitudes práticas, negam a sua descendência de Abraão. Não só não realizam as obras do patriarca, caracterizadas por uma profunda fé em Deus e adesão incondicional à sua palavra, como está em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, como também se opõem ao enviado do Pai e procuram matá-lo. A alusão final de Jesus à verdadeira paternidade dos judeus desperta o seu protesto. Fornicação indica infidelidade idólatra. Os judeus, portanto, protestam sua fidelidade à aliança mosaica e proclamam que não traíram a aliança com Deus, adorando outras divindades. Temos um só Pai, Deus. Essa expressão recorda o início do Shema. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Deuteronômio capítulo 6. No Antigo Testamento, Javé é frequentemente apresentado como o Pai de Israel. Se os judeus tivessem apenas um pai, Deus, eles amariam Jesus, porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus quer demonstrar que aqueles líderes judeus não são filhos verdadeiros de Deus, porque não amam o mensageiro que Deus enviou. O nome do santo que a igreja hoje celebra é curioso, São Segundo. Segundo era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asti, norte da Itália, no final do século I. Profundo admirador dos mártires cristãos que o intrigavam pelo heroísmo e pela fé em Cristo. Chegava a visitá-los nos cárceres de Asti, conversando muito com todos. Consta dos registros da igreja que foi assim que tomou conhecimento da palavra de Cristo. Entretanto, sua conversão aconteceu mesmo durante uma viagem a Milão, onde visitou o cárcere dos cristãos Faustino e Jovita. Esta conversão está envolta em muitas tradições cristãs. Os devotos dizem que Segundo teria sido levado à prisão por um anjo, para lá receber o batismo através das mãos daqueles mártires. A água necessária para a cerimônia teria vindo de uma nuvem. Logo depois, uma pomba lhe teria trazido a Santa Comunhão. E depois disso aconteceu o prodígio mais fascinante, narrado através dos séculos. Conta-se que ele conseguiu atravessar a cavalo o rio Pó, sem se molhar, para levar a Eucaristia ao bispo Marciano antes do martírio. O rio Pó, minúsculo apenas no nome, é um rio imponente
tanto nas cheias quanto nas baixas. Passado este episódio extraordinário, Saprício, prefeito de Asti, soube finalmente da conversão do seu amigo. Tentou de todas as formas fazer segundo abandonar o cristianismo, mas como não conseguiu, mandou então que o prendessem, julgassem, e depois de torturá-lo, deixou que o decapitassem. Era o dia 29 de março do ano 119. No final do seu martírio, foi erguida uma igreja onde, num relicário de prata, se conservam as suas relíquias mortais. Uma vida cercada de tradições, prodígios, graças e sofrimentos foi o legado que nos deixou São Segundo de Asti, que é o padroeiro da cidade de Asti. Seu culto é muito popular no norte da Itália e em todo o mundo católico. Querido Deus de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã.